O que a Bíblia nos recomenda sobre jejum? Será que a Bíblia tem algum relato sobre jejum? Será que alguém fez jejum na Bíblia? Quais são os tipos de jejum que a Bíblia cita? Vamos falar aqui hoje sobre isso. Você já pensou em fazer jejum alguma vez? Muitos são os tipos de jejum. Mas, basicamente, hoje a gente vai falar só dos bíblicos. O que a Bíblia nos mostra, nos recomenda e por que, então, fazer o jejum, né? Então, o motivo do nosso vídeo hoje, o objetivo é falar do jejum com propósitos, né? Não igual o jejum intermitente, como a gente falou hoje, é o jejum bíblico. A Bíblia, ela dá 3 tipos de jejum, basicamente. O jejum normal, o total e o parcial. O jejum normal é, basicamente, você não comer nada, o normal, e só comer água, só beber água. Esse jejum normal a gente pode colocar aqui que foi o jejum que Jesus, né, que Yeshua fez no deserto. Em Mateus 4, de 1 a 2, tá lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então aqui diz que ele teve fome, então provavelmente água ele bebeu, né? Então ele fez o jejum normal, esse é o relato que a gente tem bíblico. Nesse jejum com água, só tomando água, ele é praticado por período de tempo um pouco mais longo que o total, porque o jejum total ele é mais radical. Ele é um jejum que acontece em situações extremas, que é aquela que aconteceu na história de Esther, né? Que ela ficou, assim, mais ou menos 3 dias sem comer e sem beber nada. Então foi jejum total, cortou tudo. Ela fez esse jejum antes dela ir falar com o rei da Pérsia, né? Que foi para ela salvar o povo, ela decidiu jejuar, convocou todo mundo, todos os judeus da cidade se unirem para ela, para esse propósito, né, de jejum antes dela ir conversar lá com o rei da Pérsia. E eles passaram 3 dias, 3 dias sem comer nada e sem beber. Tá lá em Esther 4, 15 a 17. Esse jejum total, ele é um jejum mais rigoroso, então ele deve ser praticado aí no período de tempo ou de 12 horas ou no máximo 3 dias. Então não faça mais que isso, tá? E caso você tenha que também saber o seu corpo, se você vai conseguir fazer ou não, e enfim, como você vai se sentir, é um propósito, né? Então você ore ao Criador primeiro, enfim, e coloca isso, o seu propósito nas mãos dele. Tem jejum parcial também, que é o jejum de Daniel. Esse jejum parcial é o que eu acho que assemelha mais com o jejum intermitente, que é o que a gente faz hoje, tá? Mas o jejum de Daniel, o parcial, ele ficou 3 semanas sem tomar vinho, sem comer carne, se absteve de comidas saborosas, né? Tá lá em Daniel 10, de 2 a 3. Assim, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então, 3 semanas ele se absteve de certas comidas. Então, esse é o tipo do jejum parcial. Você consegue ficar sem comer, geralmente, coisas que você teria desejo de comer, né? Então, você faz isso por um propósito também. Pode ser por um propósito ou, assim como o jejum intermitente, como um estilo de vida, se abster de certos alimentos por questões de saúde também. Mas aqui era no caso espiritual de Daniel mesmo. E por que será? Então, quais são os motivos que a Bíblia nos recomenda esses tipos de jejum? Por que essas pessoas da Bíblia jejuaram, né? Por quais são os motivos que a gente pode escolher um jejum espiritual? O principal motivo, né, que as pessoas colocam é pra gente ficar mais próximo ao Criador, mais próximo a Yahuwah. Porque quando você jejua, como a gente tem lá em Zacarias 7:5, você consegue adorar a Deus de uma forma melhor, adorar ao Criador de uma forma melhor, né? Porque você consegue entregar a sua adoração mais clara, mais tranquila ao Criador. Então você se abstém de comidas para você orar e ficar mais próximo a Deus naqueles momentos e que você receber um pouco mais de umas mensagens entrarem mais facilmente na sua mente, porque você vai estar assim, bem, como eu vou dizer, não vai estar perdendo tempo dos processos no seu corpo com o jejum. Então você consegue se conectar melhor com Deus, né, com o Criador. Não que você não consiga fazer isso com um monte de comida na barriga, mas assim você consegue ver as coisas com uma forma mais clara, com mais clareza. O outro motivo para você jejuar por propósito é para você se controlar, né, porque a gente não pode deixar nada na nossa vida seja que controle a gente, que domine. Tudo que domina a gente pode virar um vício. E a comida a gente sabe que hoje é um vício, né? Muita gente come por ansiedade, come por vício. Virou um vício. Então, você olha lá em 1 Coríntios 6:12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei de dominar por nenhuma. Então, tudo na sua vida que possa se tornar uma forma de dominação ou de controle, você precisa deixar de lado. Então, às vezes você faz esse tipo de jejum para você conseguir controlar o seu corpo, você não comer descontroladamente coisas que você sabe que faz mal para você, né?
Então, às vezes, esse tipo de jejum ajuda você a se controlar mais também e a entender, comer melhor e fazer melhores escolhas. Outro tipo de jejum, por que a Bíblia recomenda jejum pra gente? É pra você fazer libertação e milagres. Tem uma passagem muito interessante aqui que fala assim, Mateus 17, 21. Mas esta casa de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então a gente tem aqui um relato que o quê? Que dependendo da situação espiritual que você estiver enfrentando, para que você consiga expulsar, no caso, demônios aqui, né? No caso, você consiga lutar contra as forças das trevas, é só com oração e com jejum. Então, existe um motivo pelo qual é indicada oração e jejum, né? Não só oração, mas o jejum. Porque você consegue ficar mais suscetível aí à voz de Deus, né? Para você, do Criador, a voz dele, ele consegue, seus pensamentos trabalham de melhor forma e você consegue expulsar melhor os demônios, né? E aí também tem lá na parte da parte de Esther também, que ela foi para libertação e para milagre, né? Que foi para ela libertar o povo. Então, também você tem essa condição aí. E uma coisa bem interessante também é o fato de você fazer o jejum para obter respostas. Então você pede sinais de Deus, né, do Criador. Você pede sinais do Criador, Yahweh, na sua vida e você faz jejum. Você se abstém de certos alimentos que você consideraria, sei lá, gostosos para comer, para alimentar, para um propósito, para que Deus, que o Criador ele responda às suas orações. Então você tem aí o relato lá de Atos dos Apóstolos, né, em Atos 13, de 2 a 3. Que o Criador falou, enquanto as pessoas estavam jejuando, eles oraram para poder receber algumas informações e para essas coisas úteis, né, que eles estavam precisando. Aí tá lá, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o jejum, você vê que na Bíblia, ele é sempre conectado à oração. Né? Então, para propósitos espirituais, enfim, em geral, é importante que você faça oração, mas também jejue. Mas e se eu só orar e não jejuar? Tudo bem, vai funcionar também. Só que quando você tem propósitos mais firmes, mais fortes, coisas mais assim, que você considera que vale a pena você se abster e também fazer o jejum, porque você precisa de uma resposta, algo na sua mente, todos esses motivos, com certeza, o jejum é uma forma de demonstração ao Criador de que você abstém de uma coisa que é mais necessária para a sua vida como ser humano, que é os alimentos, né? Por certo momento. E também o jejum para arrependimento. Então você tem lá também o relato lá em Jonas de 3, 5 a 9, que o povo lá, quando o povo de Nínive ouviu, quando Jonas se arrependeu, né? Ele proclamou em jejum, que pediu perdão a Deus para consertar as coisas. Então você também tem o jejum para arrependimento. Você é uma demonstração para o Criador de que você se entrega aos pés dele e que é ele que vai conduzir sua vida, né? E eu queria fechar aqui esse vídeo falando de Mateus 6, 16 a 18. Por quê? Porque é muito importante que quando você estiver fazendo um jejum espiritual com propósito, você faça ele em silêncio. Você não precisa ficar falando para as pessoas, nem se vangloriando, eu faço jejum e tal para propósito e tudo, isso não é legal. E aqui em Mateus 6, 16 a 18, a gente tem aqui, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Então, quando você fizer jejum, você não precisa ficar se lamentando e nem nada, você tem que ficar melhor do que você não estivesse fazendo, porque o jejum é algo espiritual. É algo, aqui nesse contexto, é algo espiritual. É algo que você dedica a sua vida naquele momento ao Criador, único e exclusivamente. Você nem se alimentar, você vai fazer. Então, não precisa comentar, não precisa falar. Vocês viram aqui. Estejam bem, sintam-se bem por estar fazendo essa escolha. O jejum e a oração são bênçãos que o Criador deu para você, para que você pudesse aumentar a sua conexão com Ele em certos momentos de necessidade ou até mesmo de propósito. Então, eu aconselho você a refletir sobre essa mensagem e começar a incluir o jejum na sua vida, por causa de todos esses motivos. E que Deus, que o Criador, que Yahweh Tsevaot abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.